vossas espadas na mão. Aleluia! Abra ela comigo no livro de 1 Samuel. Aleluia! Eu me prostrei na minha casa, eu comentei isso com o irmão Lucas. Eu disse para ele: Lucas, o que eu faço? Eu preparei uma coisa e Deus ele preparou outra. Eu prostrei diante dele, ele disse para mim: lembra da saudação? Pois é, é lá que tu vai deixar eu falar. 1 Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 13. Quem achou, dê um brado de glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o Cordeiro de Deus. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz dele. Por isso ele a teve por embriagada. Cerca de 1170 a.C., a mais ou menos 8 quilômetros ao norte de Jerusalém, vivia um homem. Repita comigo: Eucana. Este era o seu nome. Era um homem que vivia em uma cidade chamada Ramataim Zofim, casado com duas mulheres, uma por nome Penina e a outra por nome de Ana. A história nos relata, querido, que Ana era a sua primeira esposa, Penina era a segunda. A Bíblia diz que esse homem andava cerca de 18 quilômetros todos os dias ao norte de Betel, numa cidade chamada Siló, para lhe adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eucana era um homem sábio. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é a temência a Deus. E ele sabia ser temente. A Bíblia ainda nos relata que ele tinha o direito de separar parte do que ele oferecia a Deus para as suas mulheres. E assim ele fazia. Porém a Ana, aquele homem, dava porção dobrada. A Bíblia diz que é porque ele a amava. Mesmo o Senhor, mesmo Deus, tendo arrancado a madre dela. Ana era a primeira esposa, mas a segunda lhe dá filhos. Era uma mulher estéril. E a Bíblia diz que todas as vezes que eles subiam à casa de Deus, a Siló, Penina, a segunda esposa, humilhava. Eu quero que vocês parem para pensar em uma palavra. Todas. É plural. Não foi uma vez só. Imagina quanto tempo da vida dessa mulher ela passou sendo humilhada, torturada, massacrada dentro da tua própria casa. Ei, você é podre, aleijada. Eu quero que qualquer cristão levante a sua Bíblia, abra para mim e mostre. Ei, Ana revidou contra Penina. Ana foi lá brigar com Penina, falar para Penina que ela era melhor. A Bíblia diz que era o contrário. Todas as vezes que Penina humilhava, Ana chorava e não comia. Ela ia chorar aos pés do Senhor dos Exércitos, Jeová Rapha, Nissi, Shalom, aquele que toca onde o homem jamais vai alcançar. Aleluia. Ela ia se derramar na presença dele, irmão Tiago. A Bíblia diz que certa feita essa mulher, almoçando com o sumo sacerdote Eli, e com amargura de alma, ela levanta um clamor a Deus. Só que deu um porém. O povo de Israel naquele tempo costumava fazer uma oração audível. Eu creio que a dor de Ana era tão grande que ela não tinha mais voz para falar. E ela chega diante de Deus e declara a oração dela a Deus, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente se atentares para a aflição da tua serva, dela tu não te esqueceres, da tua serva te lembrares e lhe deres um filho varão, eu devolverei ele a ti. Sobre a tua cabeça não passará navalha. Ela soube chamar a atenção
da tua vida. Glória a Deus. E a barriga de Ana começa a crescer. Só que Penina ela não entende. Talvez ela virasse para Ana e dizia: ei mulher, até ontem tu não tinha nada, o que é isso daí? Mas mal sabia ela que milagre não se explicava. Milagre simplesmente acontece, meu querido. Eu não sei como você se adentrou aqui esta noite. Talvez tem forças para falar, talvez tem palavras para se dirigir a Deus, você só chora. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Cada lágrima sua chegou como um grito de clamor aos ouvidos dele. Porque todavia não existe silêncio que não seja interpretado por Jeová. Não existe silêncio que não seja interpretado pelo guarda de Sião. Aí, mamãe, talvez para mim o exemplo de Ana seja pouco. Glória a Deus. Jesus agora orando no Getsemane. A Bíblia diz que chega Judas e os pretorianos, os soldados, e com um beijo na face ele trai o Filho de Deus. Só que quando Judas vira as costas, Jesus não puxa, é falso, traidor. Não, ele puxa, e a Bíblia no hebraico diz: companheiro, por que tu vieste? É a mesma coisa de Jesus virar para Judas e dizer: Judas, você faça o que quiser, mas vai continuar sendo meu filho. Vai continuar sendo meu filho. Judas se retira dali, é uma batalha travada. Jesus agora é levado para Caifás. Caifás leva ele para Anás. É interrogado como se fosse um bandido, um qualquer. De Caifás leva Jesus para Pôncio Pilatos. E na hora que Jesus vê, Pilatos vê Jesus, ele não vê culpa. Eu imagino o que se passa na cabeça de Pilatos. Eu vou mandar açoitá-lo, porque depois que açoitarem ele, eu trarei. E como é Páscoa, eu soltarei o pior bandido. Aquele que lá em Marcos 15:7 diz que após uma batalha travada com os soldados romanos, ele mata um soldado. Barrabás, o assassino, o salteador. Jesus agora é levado para um flagelo de açoites. São 39 chicoteadas. Naquele tempo o chicote chamava azorrague. Foram cerca de 468 a 470 cortes nas costas dele. E depois que Jesus é levado para a presença daquela multidão, e quando você para imaginar o que Jesus fez dentro de 3 anos, você começa a enxergar que dentro daquela multidão tinha leproso que foi curado, tinha coxo que voltou a andar porque Jesus levantou. Mas quando Pilatos pergunta para a multidão que foi comprada: quem vocês querem que solte? Jesus o Messias ou Barrabás o assassino? A multidão como um coro grita em um só tom dizendo: solte Barrabás, crucifique a Jesus. Jesus é retirado dali e é levado para a via da crucificação. É colocado uma madeira nas costas dele que não era lavrada, flespas de pau entrava em seu ferimento. Jesus começa a andar, viaja mais um pouco comigo lá no Gólgota. Jesus é pregado naquela cruz. E quando levanta o corpo dele, depois de muitas palavras que ele diz, Jesus vira para Deus e diz: Pai, está consumado. Em tuas mãos agora eu entrego o meu espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo: Pai, está pago. Os sonhos deles eu paguei. Glória a Deus. Não existe preço maior do que este. Mas irmão, mas por que isso tem a ver com silêncio? Você outra hora estava falando de silêncio, agora vem falar de crucificação.
nesse ânimo, Isaías, capítulo 53, versículos 5, 6 e 7, a palavra de Deus diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como cordeiro ele foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi entregue ao matadouro, e como uma ovelha muda ele permaneceu calado. Ele permaneceu calado para conquistar os teus sonhos. Charai, decanta, rabagada séria. Aleluia, Jesus. Ele permaneceu calado para te mostrar que todo silêncio exige resposta. Glória, glória, Senhor. Que para toda cisterna existe uma saída, incline a sua cabeça. Olhe para cima. Podem tentar comprar os teus sonhos, mas não vão conseguir, já foram pagos. Glória. Ele pagou na cruz do Calvário, ele te reverteu. Oh, glória. Ele deu a sua vida em prol da sua. E ao terceiro dia ele se levanta como um Deus vivo. Ai, levantou conta de face. Ai, para mostrar para você que ele é um Deus vivo e poderoso. E que não importa o que faça, aponta em dedo para você, diga que você não é capaz. Mas se preciso fosse, ele voltaria hoje de novo. Daria novamente a vida por você. Te compraria de novo. Passava por tudo de novo. O irmão, enquanto louvava, ele citou uma passagem. Quando Jesus ele disse para os discípulos: ó, vai embora que eu vou dispensar a multidão. Só que Jesus dispensa a multidão, os discípulos entram no barco, vai para o mar, Jesus sobe para o monte para orar. Só que quando ele olha para lá, o mar está agitado. E Jesus ele vai andando por cima das águas. Ele vai pisando por cima das águas. Daniel capítulo 3, a Bíblia diz que Nabucodonosor levanta uma estátua de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e manda o arauto apregoar em alta voz, dizendo que ao soar da harpa, do símbolo, do trompete ou de toda sorte de música, todos terão que se prostrar diante da imagem dele levantar. Mas existem 3 judeus que não se prostraram, e por causa daquilo eles são jogados numa fornalha de fogo ardente. Só que Nabucodonosor ele mal senta, se levanta, chama um dos soldados e diz: ei, não lancei eu 3 lá dentro? E o homem diz: sim. Então por que eu vejo 4? E o quarto dele tem a estatura do Filho de um Deus. Aleluia. Êxodo capítulo 3. Moisés está de frente para o mar. Atrás dele vem um batalhão para matar ele. O homem se levanta e diz para Moisés: ei, trouxe nós até aqui para morrer? É melhor ser escravizado lá no Egito do que estar aqui. Deixe-nos voltar. E Moisés diz: ei, cala-te, porque hoje verás o livramento do teu Deus. E na hora Deus brada no ouvido de Moisés, dizendo: Moisés, por que tu repreende? Levanta o teu bordão, estenda as tuas mãos sobre as águas e mande que elas se abram. As águas se abriram e a Bíblia diz que eles passaram em pés enxutos. Do outro lado, Jesus anda por cima das águas, livra os seus do fogo, abre o mar para o povo dele passar.